Olá, eu sou a Carol Avilés e eu trouxe para vocês um tema muito interessante hoje para conversarmos. O tema é entendendo as diferenças entre os transtornos alimentares. Você conhece todos os tipos de transtornos alimentares? Existe uma confusão muito grande entre a anorexia nervosa purgativa e a bulimia nervosa. As diferenças são sutis e até os médicos muitas vezes fazem o diagnóstico de forma equivocada, pelas intersecções que existem entre cada doença. É importante compreender que para o diagnóstico de um transtorno alimentar, só se pode ter um transtorno a cada período. Ou seja, se tem anorexia, ou se tem bulimia, ou tem compulsão alimentar, ou ainda outros tipos de transtornos alimentares já classificados pelos compêndios médicos psiquiátricos, eles são mutuamente excludentes. Você só pode ter um tipo nos últimos 3 meses, mas pode transitar entre um tipo e outro durante a vida do transtorno alimentar. Isso é muito normal. A anorexia nervosa, por exemplo, a restrição de ingestão de energia leva a uma diminuição de peso considerável. O medo intenso de ganhar peso e de ficar gorda. A avaliação do peso e do formato do corpo da pessoa é bastante comprometida. Existe também uma falta de reconhecimento da gravidade e da seriedade do peso atual. Os subtipos de anorexia são a anorexia nervosa purgativa e restritiva. A restritiva é aquela que durante os últimos 3 meses o baixo peso foi atingido pela restrição de ingestão calórica, quer seja por dietas, jejuns ou exercícios físicos intensos, mas que não houveram episódios de compulsão alimentar ou comportamentos purgativos. Já a anorexia nervosa do tipo compulsão alimentar purgativa é aquela que durante os últimos 3 meses houveram episódios de compulsão alimentar acompanhados por comportamentos purgativos que podem ser realizados por uso de laxante, diurético, vômito autoinduzido, uso de remédios para vomitar ou uma combinação desses comportamentos. A gravidade da anorexia nervosa é medida pelo IMC, o índice de massa corporal, e vai de leve até extremo. A bulimia nervosa, por outro lado, é caracterizada pela dupla compulsão-purgação. Durante um período de tempo definido, por exemplo, um período de 2 horas, é ingerida uma quantidade de alimentos significativamente maior que a média das pessoas ingerem nesse período, sob circunstâncias similares. Existe uma sensação clara de falta de controle sobre o episódio de compulsão alimentar, existe uma sensação de culpa, tristeza ou angústia sobre o comportamento compulsivo e o comportamento compensatório que se segue à compulsão pode ser desde jejum e exercícios físicos intensos até laxantes, diuréticos, remédios que provocam vômito ou vômitos autoinduzidos. Esse comportamento de compulsão aliado a um comportamento compensatório, deve ter acontecido pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. A autoimagem também é influenciada primariamente pela forma como a pessoa percebe o peso e a forma corporal, similar à anorexia. A gravidade da bulimia nervosa é medida pelo número de vezes que esse ciclo compulsão-purgação acontece em uma semana, indo de leve, de 1 a 3 vezes por semana, até grave, acima de 14 vezes por semana. As diferenças entre a anorexia nervosa purgativa e bulimia não são tão claras assim para os médicos. A principal diferença é o peso corporal, de acordo com o IMC. Na anorexia, há um baixo peso corporal, enquanto na bulimia, por definição, a pessoa tem um peso normal. Mesmo quando a pessoa tem um episódio grave de compulsão-purgação, se ela tem um baixo peso corporal, o diagnóstico de anorexia purgativa supera o diagnóstico de bulimia. Existe também a anorexia nervosa atípica. Ela está dentro do capítulo de outros transtornos alimentares do DSM-5. O indivíduo tem todos os critérios diagnósticos da anorexia, com exceção de que ela ainda tem um peso corporal normal, apesar da perda de peso rápida. A grande confusão em achar que quem tem anorexia nervosa atípica é aquela pessoa que, apesar dos comportamentos anoréxicos, não perde peso. Mas isso não é verdade. Ela perde peso sim, porém ainda está com um peso considerado normal ou com sobrepeso até. Isso acontece aqui, uma confusão de diagnóstico entre bulimia nervosa, especialmente no subtipo de anorexia purgativa. Obrigada.